Boa noite, graça e paz. É bom estarmos aqui mais uma vez, onde vamos cultuar ao Senhor. Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Continue acompanhando o nosso culto que vamos dar início. Nesse momento eu quero convidar você a ir na sua casa, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos concedeu. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor é e pedimos a tua santa direção na condução deste culto. Que os louvores que forem entoados, a palavra ministrada, possa tocar as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chamar aqui a equipe de louvor. Vou pedir para vocês não se esquecer de ficar aí um separadinho do outro aí. A nossa equipe está um pouquinho maior hoje e vamos louvar ao nosso Deus com muita alegria. Boa noite, irmãos. Boa noite, graças e paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui cultuando e louvando ao Senhor neste momento, mais uma vez. Estamos morrendo de saudade de vocês e que aqui nós possamos ter um contato, mesmo que distante. Vamos louvar neste momento com a canção Eu Te Bendirei. Apesar das circunstâncias, nós temos que bendizer o nome do Senhor a todo instante. Eu te bendirei.
Senhor, não há outro igual a Ele, somente Ele é digno. Vamos continuar louvando neste momento, não há outro igual. Não há outro igual ao Senhor. Ao Senhor não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual, ao Senhor não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual. Amém. É muito bom louvarmos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Meus queridos, eu convido você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, a abrir suas Bíblias lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. Eu vou dar um tempinho aí para que vocês possam encontrar o texto. Repetindo, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 ao versículo de número 21. É importante que você fique com a sua Bíblia aberta, porque na medida que formos falando da palavra de Deus, nós vamos
lendo aqui alguns versículos do próprio texto. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem... Deixa eu ver aqui. Vou ler novamente o versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós pedimos a orientação do teu Espírito na ministração da mesma. Que essa palavra venha impactar as nossas vidas e que possa, de fato, haver mudança. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu escolhi um tema dentro dessa série Adorando a Deus em Tempos Difíceis. Escolhi o tema que está na tradução de algumas Bíblias, o título A Santidade na Vida. Este é um assunto que tem sido ignorado por muitos cristãos, pois para essas pessoas a santificação não faz muito sentido. Por isso, vivem um estilo de vida que é compatível com o mundo. Ter um estilo de vida santo em um mundo corrompido é algo totalmente desafiador. Pense nisso. Fomos chamados para vivermos em santidade. Isto porque a salvação em Cristo, ela nos conduz à santificação. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos o apóstolo Pedro, neste parágrafo que acabamos de ler, ele nos apresenta alguns
incentivos espirituais a fim de nos encorajar a viver em santidade. É sobre esses incentivos espirituais que eu quero pensar com vocês nesta noite. O primeiro incentivo está descrito aqui no versículo de número 13, que nós vamos chamar de a revelação de Jesus Cristo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O apóstolo Pedro está dizendo aqui para nós que eu e você precisamos ter uma viva esperança. Ter uma viva esperança implica em viver aguardando com expectativa o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você, como um discípulo de Cristo, como um cristão, você tem procurado a aguardar com esperança o glorioso retorno de nosso Senhor? Você tem demonstrado na sua prática diária a expectativa da vinda de Cristo? Precisamos pensar nessas coisas. E aqui no próprio versículo de número 13, Pedro ele vai dizer: sejam sóbrios. Grife aí a palavra sóbrios. Essa palavra ela era usada para indicar a sobriedade física em oposição ao alcoolismo, mas certamente tem o sentido também de autocontrole, tem o sentido de equilíbrio espiritual. Pedro está dizendo que quem vive uma vida em santidade deve ter autocontrole e deve ter também equilíbrio espiritual. Temos que ser sóbrios contra todos os perigos e contra todos os inimigos espirituais. Temos o dever de sermos equilibrados e modestos no comer, no beber, nas vestimentas, em nossos negócios e em toda a nossa conduta. Sejamos sóbrios, até mesmo em nossas opiniões. Deixa-me te falar uma coisa: é muito difícil ser sóbrio em nossas opiniões. Por exemplo, o que está acontecendo no nosso país, em especial, a forma que o nosso presidente ele está conduzindo essa pandemia. Cada cidadão tem uma opinião sobre isso. E quando eu me deparo com pessoas que têm uma opinião diferente da minha, eu tenho que respirar fundo para ser sóbrio, para não atacar aquela pessoa. Pedro está dizendo aqui para nós: olha, irmãos da Igreja Batista em Jardim América e todos que seguem, ouvem a minha palavra, sejam sóbrios
na vossa opinião. É muito difícil ser sóbrio nas nossas opiniões, porque muitas vezes nós temos a tendência de querermos fazer prevalecer, de colocarmos como verdade absoluta a nossa opinião, e com isso nós temos a tendência de suplantar a opinião do outro, de sacrificar, de atacar a opinião do outro. Mas Pedro está dizendo aqui: seja sóbrio. Se eu encontro uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, eu devo ouvi-la com respeito, filtrar o que eu ouvi, e quando eu for emitir a minha opinião, a essa outra pessoa também deve ouvir com respeito. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso. Exerça o seu autocontrole, exerça o seu equilíbrio espiritual quando for emitir a sua opinião. Aplicação: a verdadeira sobriedade é construída sobre a graça de Deus. Muitas vezes o nosso temperamento é terrível, mas peça a Deus graça, que certamente Ele nos dará para sermos sóbrios durante a nossa peregrinação. E veja bem, temos que aguardar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça disso. Esse é o primeiro incentivo que Pedro nos apresenta. Vamos pensar agora no segundo incentivo. Ele está nos versículos 14 e 15, que é a santidade de Deus. Mas quero ler apenas no presente momento o versículo de número 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Veja bem, Pedro está dizendo para a gente ser santo não em algumas coisas. Ele está dizendo que devemos ser santos em tudo o que fizermos. Note que nos é apresentado pelo apóstolo aqui um argumento muito lógico. Os filhos herdam a natureza dos pais. Deus é santo. Ele é o modelo da nossa santidade. Ele é a fonte da nossa santidade. Veja bem, temos um pai que é santo, logo somos filhos de santo, né? Temos um pai que é santo, somos filhos de santo. E como filhos de um Deus que é santo, o apóstolo diz que precisamos viver em santidade. Não em alguns momentos de nossas vidas, mas em todos os momentos. Pedro, ele chega a falar aqui, na sua segunda epístola, no capítulo de número 1, versículo 4, Pedro diz que somos coparticipantes da natureza divina. Ora, Pedro está dizendo que somos divinos? Não é isso que Pedro está dizendo. Quando Pedro diz que somos coparticipantes da natureza divina, ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Conforme Paulo, ele ensina lá no livro de Romanos, capítulo de número 8. Por isso somos coparticipantes da natureza divina. E como coparticipantes da natureza divina, precisamos viver em santidade. O apóstolo nos lembra aqui no versículo de número 14
reconhecermos a Jesus como o Senhor de nossas vidas. Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem eu era antes de conhecer a Jesus? Sabe quem nós éramos? Éramos filhos da desobediência, isto é, filhos do pecado. Mas agora somos filhos da obediência, isto é, somos filhos da luz e devemos andar como tal. Note comigo aí no versículo 15 que somos chamados para sermos santos. Este chamado à santidade, meus queridos, implica em separação do pecado. Aplicação: ser santo significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. Você é um separado para o uso exclusivo de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de exercermos a santidade. Terceiro incentivo apresentado aqui pelo apóstolo é a palavra de Deus. Esse incentivo nós encontramos no versículo de número 16, que diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus, ela nos santifica. João 17:17 diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é também luz para nos guiar neste mundo escuro. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus também é alimento para nos fortalecer. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus também é água para nos purificar. Note que o apóstolo Pedro cita as escrituras do Antigo Testamento, a saber, Levítico, capítulo de número 11, versículo 44, para reforçar seu argumento sobre a necessidade da santificação. Ele usa um argumento escriturístico para embasar a sua fala. Hoje temos o Antigo e o Novo Testamento que nos exorta a vivermos em santidade. Cada um de nós temos a responsabilidade de considerarmos o que está sendo ensinado. É responsabilidade minha e é responsabilidade sua aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Quarto incentivo que o apóstolo nos apresenta. O quarto incentivo espiritual para vivermos em santidade
só a título de recapitulação, primeiro incentivo, a revelação de Jesus Cristo. Segundo incentivo, a santidade de Deus. Terceiro incentivo, a palavra de Deus. Quarto incentivo, o julgamento de Deus. O quarto incentivo está no versículo de número 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Veja bem, portem-se com temor. Perceba que o apóstolo, ele deixa claro para nós que precisamos levar a sério a questão do pecado e da vida de santidade. Deus é um ser que é santo e justo. Ele não faz concessões ao pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus é misericordioso e clemente, mas também é um disciplinador amoroso. Isso significa dizer que todos os pecados que cometemos, seja eles quais forem, vamos colher seus amargos frutos. Vamos colher suas amargas consequências. Observe o apelo do apóstolo quando ele diz: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Em outras palavras, se comportem tendo respeito e reverência na jornada terrena de vocês. Veja que é um apelo muito sério para o nosso comportamento. Precisamos ter, como cristãos, uma vida moral santificada, porque essa é a vontade de Deus. Quero fazer uma aplicação aqui desse tópico, a seguinte: quero apelar ao seu coração. Não viva fora do padrão de Deus. Repito, não viva fora do padrão de Deus. E por último, o último incentivo que nos é apresentado aqui é o amor de Deus. E esse incentivo está nos versículos de número 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Pedro está dizendo aqui o seguinte: que o preço do nosso resgate foi muito alto. Pedro diz que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Note que um escravo, ele naquela época, conseguindo juntar
uma certa quantia em dinheiro, ele tinha poder para comprar a sua liberdade. Mas nem todo o dinheiro do mundo é capaz de libertar uma pessoa do pecado. Só o sangue de Jesus tem esse poder. Aleluia. Por isso que nós podemos dizer que fomos libertos do poder do pecado. Fomos libertos da condenação do pecado. E estamos sendo libertos do poder do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Valorize o ato de amor de Deus por você, dele ter entregue o seu único filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Vivamos em santidade. Diz o autor da Epístola de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Concluindo, olha o que Pedro diz aqui no versículo de número 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Glórias a Deus. Que possamos, a partir de hoje, sermos, por meio da palavra de Deus, desafiados a vivermos em santidade, porque essa é a vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, como eu disse no início, não têm se importado com a santificação de suas vidas. Muitos estão vivendo o mesmo estilo de vida do mundo. Isso é lamentável, mas a salvação é individual. Cuide da sua vida, que certamente Deus estará com você. Zele pela sua santificação. Confie no Senhor, que Ele é poderoso para nos santificar. Que Deus nos abençoe e aplique os nossos corações mais a mais no entendimento de sua palavra. Neste momento quero convidar você a curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra que certamente falou aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, porque nós temos uma viva esperança, Pai. E nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja a viver em santidade, pois essa é a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Equipe. Nesse momento vamos continuar louvando ao nome do nosso Senhor Jesus com o hino do cantor cristão, o hino 9, Santo, Santo. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é santo, e que nós possamos cantar sempre para Ele. Cedo de manhã,
que nós possamos se parecer todos os dias um pouco com o nosso Jesus. Amém. Amém. Vamos passar agora para o momento de avisos. No próximo domingo, dia 26/4 deste mês, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, aqueles irmãos que não nos acompanharam hoje, faça a gentileza, você que está sabendo, de divulgar para essas pessoas que nós teremos a celebração da ceia no próximo domingo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai comprar um suco de uva, comprar um pão, pode ser um pão puma, cortar lá o pedacinho, colocar um pouquinho num copo e ficar acompanhando o culto. Aí depois da pregação, a gente faz a celebração da ceia no próximo domingo. Então espalhe aí esse aviso aí para todos os irmãos, para que possamos juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Será algo inédito para nós, porque nunca
passamos por uma experiência dessa, mas domingo que vem vamos vivenciar. Também, a partir de quinta-feira, dia 23/4, teremos o culto online com devocional. Teremos o nosso culto de oração, no mesmo modelo desse aqui. Então, divulguem para os outros irmãos também que nós estaremos transmitindo aí ao vivo, na próxima quinta-feira, o nosso culto online, onde você poderá interagir com a gente, onde podemos fazer o nosso momento de pedido de oração. Então não deixe de nos acompanhar. E o outro aviso também é que fiquem atentos às orientações daquele comunicado lá no início que a gente soltou, referente à não realização do culto coletivo. Então, tudo que está ali no comunicado é importante você atentar. A Igreja de Cristo, ela continua funcionando como um organismo vivo. Então, você precisa continuar interagindo, participando, sendo um instrumento de bênção, como sempre foi, mesmo nesse momento onde fisicamente estamos distantes. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado aí àqueles que estão participando, e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento que Ele nos proporcionou. Oremos. Pai, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus, te agradecemos por este culto, te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos proporcionou em estarmos aqui na Tua casa de oração, onde podemos louvar a Ti, onde podemos ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer e que possamos avançar em santidade, Pai. Guarda, Senhor, a Tua igreja, cuida de cada irmão, de cada irmã, fortalece aquele que está fraco e levanta quem está caído. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês.